Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E vem aí a desmoralização dos eternos críticos do Lula no que diz respeito à economia. Na verdade, o que fez o Lula se tornar um político tão forte foi basicamente a gestão dele da economia entre 2003 e 2010, os seus dois primeiros mandatos. E isso sempre foi relativizado e, inclusive, foi também desmentido pela direita, pela mídia, pelos partidos políticos, dizendo que o Lula teve sorte nos seus dois primeiros mandatos por conta de uma explosão de commodities, né? O Brasil começou a negociar com a China, com a África e vendia para esses países commodities, ou seja, produtos in natura, ferro, aço, grãos, não é? A agricultura do país foi muito usada para aumentar o comércio exterior do Brasil, o PIB do Brasil, e isso ocorreu justamente por quê? Porque nos seus dois primeiros mandatos, a começar do primeiro mandato, o Lula começou um périplo, não é? Viagens pelo mundo, como ele está fazendo agora, para abrir mercados. O Lula foi um grande negociante em termos de promover os produtos brasileiros nesses países, na China, na África principalmente, que eram lugares para onde os governos anteriores não olhavam. E aí, quando termina o governo Lula com a economia crescendo 8%, o desemprego baixíssimo, o salário do trabalhador muito alto, todo mundo empregado com carteira assinada, o mundo inteiro fazendo apologia, inclusive, ao governo Lula, o país tendo alcançado pela primeira vez na história com Lula, em 2008, o grau de investimento de 2008 até 2012, 2013, o Brasil vinha recebendo notas de crédito cada vez maiores. Durante os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, não houve nada disso e houve inclusive uma redução dos investimentos no Brasil, uma aversão ao risco Brasil por parte dos investidores estrangeiros. E aí, agora, com a volta de Lula ao poder, o que acontece é que esses veículos de comunicação, banqueiros, mercado financeiro, Faria Lima, empresários bolsonaristas e os partidos, os grupos de direita, e sobretudo de extrema direita, que diziam que ele teve sorte nos seus governos anteriores por ter conseguido fazer a economia crescer tanto, a pobreza cair tanto, a miséria cair tanto, os salários se valorizarem, as empresas começarem a contratar funcionários só pela CLT, com carteira assinada, não é? Tudo isso agora vai ser desmentido, essa tese de que o Lula teve sorte. Por quê? As agências de classificação de risco estão mostrando por que é que quando o Lula entra no governo, a economia melhora. E mostra que a frase de James Carville, marqueteiro de Bill Clinton, que disse no passado que o que importava para os americanos, para eleger um presidente, para reeleger, para dar boa aprovação para um presidente, era a economia. Ficou famosa a frase "é a economia, estúpido", dita por Carville,
durante o governo do Joe Biden, que se fortaleceu muito graças à economia. E agora isso está provado, é economia estúpido. O Brasil já caminha para o grau de investimento, ou seja, a nota alta para que o país tenha juros menores lá fora e seja considerada uma economia segura para investir. Essa nota de crédito vai fazer a economia bombar, e a Fitch Rating acaba de confirmar o movimento, cerca de um mês atrás, da agência Standard & Poor's. Agora só falta a Moody's. São as três agências, Fitch, Standard & Poor's, também a agência Moody's, que vão provavelmente dar todas o grau de investimento para o Brasil em questão de menos de um ano. A previsão do governo Lula é a de que já estamos com a mão na taça, já estamos quase conseguindo o grau de investimento das agências de classificação de risco ao Brasil. E isso se dá, minha amiga, meu amigo, por conta da gestão da economia. As reformas, o arcabouço fiscal, muito melhor do que aquele do Temer, elogiado inclusive pela Faria Lima, pelos banqueiros, pelos neoliberais até estão elogiando, porque é uma fórmula de manter o equilíbrio fiscal sem paralisar a economia, como tinha feito Michel Temer e como foi mantido por Bolsonaro. Ainda o Lula conseguiu uma façanha. Desde que eu era jovem que eu ouço falar no Brasil sobre reforma tributária, e de repente o Lula consegue mais esse milagre, praticamente um milagre no país, de aprovar a reforma tributária, que ainda tramita no Senado, mas no Senado deve ser muito mais fácil de aprovar do que foi na Câmara. Então vamos ver algumas matérias que contam um pouco essa história e mostram que Lula conseguiu desmoralizar aqueles que diziam que a economia foi bem nos seus mandatos anteriores, por sorte. Vamos ver isso. A agência de classificação de risco Fitch elevou hoje a nota de crédito do Brasil. Saiu de BB- para BB, com perspectiva estável. A avaliação do Brasil tinha sido rebaixada para BB- em 2018. A agência projeta ainda o crescimento do PIB em 2,3% este ano. Antes, esperava 0,7%. A agência avaliou que, em meio a sucessivos choques nos últimos anos, as políticas proativas e reformas apoiaram o desempenho macroeconômico e fiscal melhor que o esperado. A nota diz ainda que, apesar do novo governo do presidente Lula defender um afastamento da agenda econômica liberal, é esperado um pragmatismo, com freios e contrapesos institucionais para evitar o que a agência classifica como desvios. A nota cita também a reforma tributária como sinal de que o governo está buscando apoiar o setor privado. A Fitch é a primeira das grandes agências que muda a nota. E eu sempre disse e continuo acreditando que a harmonia entre os poderes é a saída para que nós voltemos a obter o grau de investimento. Um país do tamanho do Brasil não tem sentido não ter grau de investimento. Nós temos um potencial de recursos naturais, de recursos humanos, reservas cambiais, tecnologia, parque industrial. Tem cabimento este país viver o que viveu nos últimos 10 anos. A Fitch atribui periodicamente notas de risco de crédito e graus de investimento de produtos ou ativos financeiros emitidos por empresas e governos em todo o mundo. A nota mais baixa é a D, no grau especulativo, indicando alto risco de inadimplência. Já a nota AAA é a mais alta na qualidade de investimento. O que se espera dessas agências é que elas usem bem o poder que têm de coordenar expectativas, mas elas estão sujeitas a erros e existe sim sempre o risco da utilização política e de interesses imediatos, né, guiada por interesses imediatos dessas agências. Até aqui me parece que a avaliação da Fitch está
está bastante em linha com a melhoria significativa do ambiente de negócios no Brasil ao longo deste ano. Como você vê, Haddad fala que não tem sentido manter o país sem grau de investimento por conta das políticas erradas nos últimos 10 anos. O Fernando Haddad, ele fala do fim do governo Dilma Rousseff e de 2013, que bagunçou a economia brasileira e a imagem do país no exterior. Mas eles não dão o braço a torcer. Nota melhor do Brasil não foi por ação de Lula, diz relatório. Análise de grupos de economistas liberais foi distribuída pelo WhatsApp e reduz otimismo sobre a economia e sobre a classificação da Standard & Poor's ao país, que algum tempo atrás, mais especificamente um mês e meio atrás, em 15 de junho, melhorou a nota de crédito para o Brasil. E aqui o jornal Estado de São Paulo fala daquela melhora de nota de crédito lá atrás, em junho, não é? Dizendo: rating, sorte ou mérito de Lula. A agência de rating Standard & Poor's melhorou perspectiva da nota do Brasil, que é diferente de aumentar a nota, que ainda está 3 graus abaixo do grau de investimento que tinha, digo eu, quando Lula deixou o poder e quando Dilma deixou o poder. E depois caiu com Bolsonaro e com Temer. E de quem é o mérito no Brasil? A mudança da perspectiva do rating do Brasil pela Standard & Poor's para positivo é mais um fato favorável neste início do governo Lula. Mas não é motivo de euforia. Mudança de perspectiva não é upgrade, mas apenas uma sinalização. Aí você vê aqui, apesar de você, ou seja, diz a Jovem Pan, apesar de você, Lula, elevação da nota de crédito do Brasil foi resultado de políticas anteriores. Veja só, naquele 15 de junho, eles atribuem a melhora da nota de crédito do Brasil ao Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro ele é inocente do que estava errado no Brasil, está ruim no Brasil, e ele fica com o mérito do que dá certo. E o Lula é responsável por tudo que acusam como ruim nesse terceiro governo dele, menos por aquilo que dá certo. Aquilo que dá certo não é mérito dele. E aí você tem aqui: Lula terá sorte com a economia mais uma vez, é o que diz um economista aí, de que a conjuntura mundial favorável foi decisiva para o saldo econômico positivo dos 2 primeiros governos do petista. Tal cenário vai se repetir? Não tem cenário. Se o Lula não tivesse ido para a China, não tivesse descoberto pré-sal, não tivesse tomado todas as medidas que ele tomou antes, principalmente ido para a China, para a África, onde ele dizia os dólares deles são tão verdes quanto os dos americanos e europeus. E agora o Lula começa a repetir a fórmula. O dólar cai ao menor patamar desde abril de 2022, após a Fitch elevar a nota do Brasil. Eles não disseram que a sinalização da Standard & Poor's não era nada, então agora a nota do Brasil subiu mesmo, não é? O dólar fechou o pregão em queda na quarta-feira, dia 26, ontem, e renovou as mínimas em mais de um ano após a decisão da Fitch de elevar a nota de crédito soberano do país para BB, que é aquilo que a mídia, o Estadão, estava dizendo que não ia acontecer. Enquanto isso, a pesquisa Quest mostrou que a aprovação de Haddad pelo mercado subiu 39 pontos percentuais e chegou a 65%. O Haddad hoje é o queridinho do mercado financeiro, que já se rende à boa governança de Lula. Enquanto isso, Paulo Guedes sumiu, não fala mais de economia como falava, e o Bolsonaro fica com a brocha na mão, porque realmente não dá para negar que as medidas que o Lula conseguiu e o Bolsonaro não conseguiu aprovar estão fazendo a diferença. E com isso vem a notícia aqui pelo UOL, pelo site antagonista, de que Lula acredita estar com as mãos no grau de investimento.
O otimismo ocorre após a mudança da nota de crédito do Brasil pela agência de classificação de risco Fitch. E, na verdade, o Lula acredita estar com as mãos no grau de investimento, que é muito importante porque vai baratear todos os empréstimos que o país fizer, empresas brasileiras, governos, não é? Tudo que o Brasil fizer em termos de operação de crédito vai ter os menores juros possíveis quando o país voltar a ter o grau de investimento que em toda a história só foi conseguido por Lula, foi perdido pelos que deram o golpe em 2016, pelo golpe de 2018 que elegeu Bolsonaro. Todos eles destruíram a economia e o Lula agora está consertando. Agora ele calou a boca de toda essa gente. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária.